Fala, torcedor, tudo bom com você? Hoje nós vamos conversar nem sobre os clubes do Nordeste, nem nosso carro-chefe aqui, que é o Sport Clube do Recife. Iremos falar sobre Joeliton, para o mais íntimo, ou para Luiz Roberto, Jojo de Aliança, como ele gostou de chamar. E também vamos falar sobre o novo técnico da Seleção Brasileira, que o Luiz Roberto também trouxe na transmissão, um ponto importantíssimo. Iremos abordar porque hoje o torcedor rubro-negro ligou a televisão não para assistir o jogo da Seleção Brasileira e muito menos para assistir o esporte em campo, e sim para ver Joeliton. Vamos falar sobre o monstro da Seleção Brasileira, no bom sentido, obviamente, tudo neste vídeo após a vinheta. Torcedor do esporte, você que ligou a televisão hoje, com o intuito não de observar o seu time, de ver a Seleção Brasileira jogar, não de observar a sua pátria, no caso, de chuteiras, como todo mundo gosta de comentar, mas o jogador especial, Joeliton. Joeliton, cria da base rubro-negra, Joeliton que começou no Sport Clube do Recife, Joeliton que foi para o Hoffenheim da Alemanha como centroavante, foi jogar em outro lugar, voltou para a Alemanha e foi para o Newcastle da Inglaterra. A pronúncia é por conta do interior lá da Inglaterra, tem essa pronúncia diferente. Salvo engano, Drayton, se estiver assistindo esse vídeo, podem corrigir, o professor de inglês aqui sempre está assistindo nossos vídeos. Mas veja só, Joeliton hoje importantíssimo, e vou confessar uma coisa a vocês. No momento do lance, do gol do Joeliton, acreditem se quiser, no momento do escanteio, eu pensei, o gol de Joeliton vai sair agora. O gol de Joeliton vai sair nesse momento. Só que eu tive um pequeno, tipo como se eu estivesse dando uma de Exterminador do Futuro, fosse lá e voltasse, visse o lance e voltei. Mas no meu sonho, ou no meu acreditar, o gol seria de cabeça. Não foi como eu desejei, mas aconteceu. O Joeliton estreou com a camisa da Seleção Brasileira e não poderia ser de uma forma diferente. Marcando o gol e concretizando o seu nome, cravando o seu nome aí no novo ciclo da seleção. Essa seleção que passará por mudanças, mas a gente vai falar disso logo aqui em seguida para trazer alguns pontos. Sinceramente, torcedor, todo mundo está acompanhando este vídeo, o quanto a noite de hoje foi especial para o Joeliton. O quanto Deus é justo. E me perdoe se você não compactou do meu pensamento, mas é de se emocionar. É de se emocionar porque alguém que surge do nada, literalmente do nada, alguém de Aliança, do interior de Pernambuco, que o pai não tinha tantas condições financeiras, nem muito menos a mãe, e conseguiu ser um dos principais nomes hoje do Newcastle e certamente um nome importantíssimo aí da seleção brasileira hoje e do novo ciclo. O Big Joey, como os torcedores do Newcastle gostam de chamar, hoje foi o Big Joey na seleção brasileira. Já apresentando seus desarmes logo no começo, ele que mudou de posição ao longo da carreira, como eu citei aqui, e conseguindo fazer gols ao lado de Casemiro, para mim, pode ser um belo nome para o decorrer desse ciclo de seleção brasileira, certamente. Então, eu gosto de pensar aqui sempre que o Joeliton, para mim, hoje escreveu um capítulo importantíssimo na sua trajetória da seleção brasileira. Porque foi titular, foi importante, foi em todos os pontos. A seleção que hoje certamente venceu por 4-1 a seleção de Guiné e com méritos. Vini Júnior fazendo gol, o Éder Militão tá fazendo gol, o Rodrigo fazendo um belo gol. Mas eu tenho certeza que os olhares pernambucanos e o olhar rubro-negro partiu para um último nome, que foi o Joeliton. E vamos comentar agora sobre a informação que o Luiz Roberto trouxe, né? Que o Carlos Ancelotti será o treinador da seleção brasileira. Não sabemos ainda se será no final desta temporada, ou seja, terminando a temporada, terminando o ano, na verdade, porque a temporada lá é metade e metade, né? No caso, agora vai ser a temporada 23-24. Então, com isso, o Carlos Ancelotti, na verdade, que intimidade é essa minha? Pode chegar na seleção ou no final da temporada ou na próxima temporada, na metade. Will, como é que ficará o esquema da seleção? O presidente, Ednaldo Rodrigues, deixa o homem trabalhar, conseguiu aí esse ponto, e é uma fonte fortíssima aí
através da CBF. Acho que se o Luiz Roberto não tivesse certeza, não ia soltar isso no ar, porque senão, meu amigo, ele será culpado até o final da vida dele por esse erro, tá? Mas, enfim, vamos contar com esse ponto que acontecerá, certo? Beleza? Então, com isso, o Carlo Ancelotti ou chega no final desta temporada, na próxima temporada. Mas o Will, são 8 datas FIFA, se não me engano, são 6 jogos ou 8 jogos. Parece que são 8 jogos sem treinador. Provavelmente, acredito que o Ancelotti tentará colocar alguém já para implementar a sua filosofia na seleção brasileira. E de lá, acho que ele comandará a seleção. Convoca esse, convoca esse, convoca esse, convoca aquele. Para mim, o melhor nome, sem dúvida. O melhor nome, venceu a Champions na temporada passada, chegou até a semifinal nesta temporada e o City ganhou com méritos, não adianta negar. Além disso, certamente o Ancelotti proporcionará à equipe rubro-negra um plus, um a mais, no momento que há uma escassez de treinadores brasileiros em ascensão, isso é um fato. Não estou dizendo que o estrangeiro é o suprassumo, não, pelo contrário. Mas eu acho que dentro do futebol brasileiro um bom nome seria o Abel. Gosto muito do Fernando Diniz, mas não ganhou nada, não ganhou muitas coisas ainda importantes. Não foi testado ainda em alto nível, tipo em competições tipo a Libertadores, alguma coisa desse tipo. Mas para mim seria um bom nome. Só que para mim, como fala o pernambucano Gil do Vigor, vigorou, surgiu, apareceu o melhor nome, que no caso o melhor nome é o Carlo Ancelotti. Iremos aguardar para ver qual será o desfecho dessa situação. Mas eu queria voltar para um ponto aqui. O Joelinton, para mim, por ser um dos principais nomes da Premier League, não adianta negar com o Newcastle. Possivelmente, se o Newcastle for bem na Champions, será um dos nomes do Newcastle na Champions. E tem a graça já do torcedor da seleção brasileira que acompanhou o jogo de hoje, não só o torcedor do esporte, mas todo mundo que entende um pouco de futebol e vê a movimentação que ele pode proporcionar de força, o que ele é diferente em relação à distribuição de jogo e, além disso, o que ele pode proporcionar à seleção brasileira em produtividade, em ser um cara propositivo, como fala o Guardiola, jogar para frente. Então a cria da base rubro-negra, assim como disse o Eduardo Batista, se é um jogador para a Europa, deu frutos e certamente dará mais frutos. Eu queria dizer uma coisa a você, além do Joelinton, eu aposto minhas fichas também no Fábio Matheus. Quem sabe daqui uns 5 anos, quem sabe daqui uns 6 anos, ou até antes, esse vídeo aqui não viralize com essa fala. Então eu acredito muito no Fábio Matheus, assim como acreditei no Joelinton quando ele começou a aparecer no futebol internacional. Mas eu queria saber a sua opinião. Primeiro sobre o Joelinton. O Joelinton, na verdade, o Jojó. Jojo, na verdade. Jojó não. Jojó é Jojó todinho. O Jojo de Aliança, o Big Joey, ou o Joelinton, ou a cria da base rubro-negra. O que é que você achou dele no jogo de hoje? Importante ou não? Além disso, comenta aqui embaixo sobre o novo treinador da seleção brasileira, o possível novo treinador, que chegará, obviamente. Melhor opção, sim ou não? Você queria Anderson Moreira da seleção brasileira. Além disso, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Um abraço, até a próxima. Valeu!